Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, para falar do resultado da Via Varejo, foi um resultado bem interessante, achei bem positivo. De qualquer forma, muita coisa para explorar, tá? Então, a teleconferência foram 2 horas direto de teleconferência. Isso daí dificulta demais colocar todo o assunto aqui. Então, eu vou focar simplesmente no principal e no estratégico, que geralmente é o que eu faço. Mas aqui acaba deixando um pouco de coisa para fora. Quem tiver interesse em pegar a minúcia, vale a pena dar uma olhada na teleconferência de 2 horas, tá? Deve sair no site do RI da empresa logo, então é uma forma ali de entrar mais a fundo no que eles estão falando, mas é bem extenso. Então aqui, para quem não sabe, dona do Ponto Frio, dona da Casas Bahia e dona também da fabricante de móveis ali, a Bartira. E então, uma operação bem ampla ali, bem conhecida aqui no Brasil, né? Casas Bahia e Ponto Frio especialmente. As análises anteriores estão aqui embaixo na descrição, fica fácil de procurar ali e ver justamente a evolução dessa tese de investimento, que veio bem tranquila, bem alinhada até o momento, tá? A gente tira da frente, então, primeiramente, as informações que são bem relevantes, mas que não estão focadas no cerne da análise, é mais para a galera que quiser poder pausar aqui e dar uma olhada nos números, para quem não quiser baixar a apresentação da teleconferência ou até não souber onde buscar as informações, né? A gente vê ali que o quadro de medidas da Covid é algo que eu tenho feito bastante para todas as empresas, justamente para ter uma noção de como é que a empresa está reagindo com relação ao Covid em cada um dos casos, né? Aqui a gente vê o que ela está fazendo ali através da fundação da Via Varejo, ali, não lembro exatamente o nome, mas melhoria forte no e-commerce. Esse eu acho que é grande parte ali do brilho. A gente já vinha com informações indicativas disso quando a empresa começou a divulgar que mesmo com grande parte das portas das lojas abertas, ela já tinha ali uma melhoria considerável do faturamento, querendo alcançar o faturamento pré-fechamento de loja. Então, assim, já vinha numa direção bem positiva, tá? E aí agora a gente vê justamente a confirmação disso. Vale lembrar que e-commerce tem margem menor do que loja física. Então, assim, por mais que seja algo positivo, é uma margem menor do que as lojas físicas, mas é uma margem maior do que o que a gente estava acostumado quando a gente fala de comércio online para Via Varejo. Então, de qualquer forma, é uma mudança de modelo, especialmente mais voltada para o e-commerce, porém, uma mudança de modelo com melhoria frente ao como a gente fazia esse modelo antes, especialmente na época do GPA, né, do Grupo Pão de Açúcar, quando eles eram os controladores. A gente tem aí o quadro de crescimento online, tá? O 1P versus 3P ali, né? O crescimento forte, claramente o crescimento forte, tá? Além disso, passando aí para a próxima etapa, o ganho de market share online é outra coisa que impressiona bastante, tá? A gente vê ali claramente um distanciamento, um crescimento forte, tá? Versus competidores. O crescimento de mercado mostra justamente o ganho de expressividade da empresa. Novamente, todas as informações que, assim, quem quiser ir mais a fundo na teleconferência explica tudo. Eu acho que assim, ó, é um indicativo interessante, mas não é propriamente algo que a gente tem que perder muito tempo, porque o foco é justamente o estratégico da história, o que vai nos levar para o longo prazo é justamente o estratégico da história, que eu vou entrar daqui a pouco, tá? O app, os aplicativos ali, crescendo muito forte, tá? Os usuários mensais ativos já estão maiores do que está aí no quadro, então quando a gente pensa ali 12 de maio, o dado de 12 de maio era de 12,5 milhões de usuários ativos mensais, super positivo, especialmente lembrando aí que competidores estão comemorando aí 18, 19, 20 milhões de usuários mensais, é bem superior, porém a gente começou o drive de fato para crescimento do app ali em setembro de 2019, como dá para ver pelo gráfico. Então, assim, não deixa de ser algo muito expressivo, muito positivo da luta dessa empresa justamente para renovar ali a forma de fazer varejo deles, tá? Como curiosidade, eu coloco aí o quadro de ciclo positivo do que eles chamam, né, de ciclo positivo da digitalização. Pausar ali para quem quiser ter uma ideia melhor da estratégia digital deles, justamente para entender melhor para onde é que a gente deve ir nos próximos trimestres, tá aí na tela, tá? O primeiro trimestre finaliza atingindo 70% das vendas do total do year on year, né? Então, assim, a gente está com muita loja fechada. A gente já estava no final do primeiro trimestre em 70% das vendas que a gente teve no mesmo período do ano passado com as lojas abertas, então isso é super positivo. Em abril atingiu ali 90% pelo que foi dito na teleconferência, e em maio, tá, até o Dia das Mães ali já tinha informação de 110%, ou seja, 10% a mais do que o mesmo período de maio para o ano anterior, de 2019. Então, assim, super positivo. A empresa está meio que proof of concept, né? Tá provando aí o conceito de que a gente consegue operar mesmo num cenário de Covid-19, mesmo num cenário desafiador, mesmo num cenário onde tem uma mudança aí da forma de fazer negócio, uma mudança na estrutura comercial da empresa e por aí vai, tá?
Isso mostra o quê? Mostra que a tese era tão consistente durante todo esse processo nosso de análise da empresa que perdura positivamente, mesmo com uma mudança de panorama muito forte, que é justamente no momento ali anterior, a gente teve um resultado meio sem relevância agora no quarto trimestre de 2019, tá? Que justamente separou o período anterior desse agora. Isso por quê? Porque o resultado que saiu do quarto trimestre demonstrava o que a gente tinha passado em 2019, mas já não valia para uma avaliação de uma situação pós-Covid-19, né? Então já não servia para de fato projetar como é que seria o futuro da operação. Antes a gente tinha um cenário de reformas, tá? Onde vinha ali um drive no governo brasileiro para fazer reforma estruturante, microeconômica, macroeconômica. Agora isso daí deve dar uma pausa considerável porque a gente está com foco justamente num cenário que para a empresa de contingenciamento, certo? Então assim, mesmo com essa mudança toda, a gente ainda vê a empresa indo numa direção de um cenário super positivo e isso daí que é super interessante. Então a tese de investimento é reformulada em torno justamente do principal que foi comentado que apareceu como principal no segundo trimestre de 2019 e foi comentado no terceiro trimestre de 2019 novamente, né, que é justamente o novo controlador, a nova gestão, as novas iniciativas que estão indo super bem. Tá? A operação claramente reflete esse ponto central da tese como positivo quando a gente olha para o operacional financeiro. Tá? Receita líquida com um delta ali de 3% positivo year on year, então esse período versus o mesmo período do ano passado, no primeiro trimestre de 2019. SG&A com um crescimento pequeno. Por que eu foco ali na SG&A, né? na despesa com venda, geral e administrativa? Porque se eu tenho um crescimento daquele faturamento às custas de um aumento de custo muito grande, aí já não é proveitoso para mim, porque aquilo ali não vai acabar saindo positivamente à medida que eu vou passando pela DRE, né? Pela demonstração de resultados do exercício. Vai acabar afetando negativamente EBITDA, lucro. Nesse caso aqui não acontece. A gente tem um aumento ali de 20,4% da receita líquida, né, que era a representatividade antes, para 21,9%. É um pouco de aumento, mas é controlado e existia uma expectativa de que tivesse um aumento de custo, uma vez que a situação mudou e pegou de fato o país o mundo como um todo de surpresa, mas a empresa também, ela lidando com varejo, é natural que tenha algum aumento de custo, né? O EBITDA ajustado com um delta de 22% year on year, super positivo, crescimento forte, o que aumenta a margem, né? A margem vai de 8,1% no primeiro trimestre de 2019 para 9,8%, é uma margem bem forte para uma empresa que está operando numa situação de estresse. O resultado financeiro tem um aumento, tá? E aí eu digo aumento como proporção da receita líquida, que é justamente o proporcional que eu quero saber. Esse aumento é em grande parte por causa de desconto de duplicata recebível, né, de contas a receber de cliente ali. Por quê? Para poder angariar liquidez, a gente vai ver isso daí mais para frente. Eles não veem isso como necessário daqui para frente, então é super positivo ter um controle de que aquela proporção de despesa financeira versus o que a empresa está fazendo de receita líquida deve voltar a níveis mais normais, uma vez que ela não deve ter mais uma necessidade de buscar liquidez dessa forma, já está bem controlada ali o financeiro da empresa, eles estão bem tranquilos com a situação. Tinha comentado inclusive isso pelo Instagram, durante aquela época que a galera estava se questionando se ela ia conseguir ter solvência ou não, justamente que eu não achei que teria dificuldade. Tá? O prejuízo passa para um lucro líquido de aproximadamente 13 milhões, não é o foco, para mim raramente isso é o foco, especialmente quando eu estou focado num projeto de longo prazo, mas é positivo que ela consiga mesmo nessa situação lucrar. Tá? Eu não vou usar os dados que excluem o Covid, tá? Por conservadorismo, eu prefiro os dados que incluem o Covid, porque é uma realidade, por mais que daqui a um tempo for passar, eu prefiro esses dados mais conservadores para a gente fazer uma análise da empresa, então o que a gente está vendo aqui é sempre os dados com o Covid. Tá? A operação, então, já demonstra melhora nos resultados quando a gente fala daqui para frente, tá? Então a empresa tem visto ali a sustentação dessa capacidade operacional dela nos meses que seguem, isso é super positivo, tá? Mostra pra gente que não vai ser propriamente um problema manter a operação nesse nível, como foi comentado antes, né? 90% em abril das vendas totais, 110% em maio até o Dia das Mães e por aí vai. Endividamento, e aí eu tô falando de endividamento e liquidez muito bom, tá? A gente tem uma melhoria ali da proporção entre caixa e equivalentes, né? Duplicatas e caixa. Ter duplicata é interessante, mas a taxa de desconto daquilo dali, se a situação ficar mais estressante no sistema financeiro brasileiro, pode vir a ser um problema. Então é melhor que ele tenha uma quantidade menor de duplicata, uma quantidade maior de caixa, que é justamente a mudança de proporção que a gente vê ali. A operação ainda conta com caixa líquido. E o mais importante, a gente não deve ver uma dificuldade da empresa se financiar. Ela tem tido resultados positivos, ela tem tido um movimento positivo. Eu não acho que se eventualmente viesse a ter necessidade ali no frigir dos ovos de se financiar, que ela de fato teria algum tipo de problema, dificuldade com instituição financeira, com fornecedor e por aí vai, tá?
Sazonalidade do caixa é natural, então quando a gente olha para o quarto trimestre de 2019, a gente vê que tem uma derretida violenta no caixa líquido versus o primeiro trimestre de 2020. Isso daí é natural, todo o período de final de ano para começo de ano, isso acontece naquela operação, e a gente vê pelo quadro aqui que claramente ela melhorou a forma como ela lida com esse derretimento de caixa neste momento. Então houve ali um ganho de eficiência, foi positivo, você tem uma derretida do caixa líquido, porém você tem isso em menor proporção do que no ano passado, por exemplo, quarto trimestre de 2018 versus o primeiro trimestre de 2019. Então mostra aí um ganho de eficiência, novamente o foco naquele cerne da operação, onde a gestão, onde os novos controladores são justamente o que estão fazendo a empresa ir numa direção super positiva, tá? O aumento de estoque para aproveitar esse momento de mudança aí no panorama, né, de capacidade de transporte, fechar as coisas, não sabia se ia conseguir ou não, de fato, pedir novos produtos ou algo do gênero no meio desse caminho. Tá? Foi positivo justamente para evitar shortage, né, para evitar a falta de produtos. Então a gente vê aí pelo quadro de estoque que acabou ajudando a operação, né? Esse estoque é todo renovado, então não é um estoque que tem produtos aí de baixo giro, é um estoque bem feito, com produtos que de fato têm saída e super andando. Ela deve reduzir esse estoque à medida que vai passando o tempo. De qualquer forma, positivo ter esse cushion, ter esse colchãozinho, justamente para evitar uma falta de produto e evitar não ter como fazer a venda por não ter produto no estoque, né? Mesmo assim, mesmo com esse estoque aumentado, fluxo de caixa operacional forte, 1,34 bi, isso em grande parte ajudado pelo que a gente comentou antes, né, o desconto das duplicatas para cobrir e ter essa liquidez, tá? E os fornecedores colaborando. A gente vê que no mesmo período do ano passado tem uma sugada de capital violenta ali de fornecedores, e nesse momento não, a gente tem inclusive um surplus, tem inclusive uma redução ali na necessidade de capital de giro na conta de fornecedores. Isso demonstra claramente a capacidade comercial do time novo de justamente negociar, conversar e resolver ali com fornecedores, né? Esse ponto é super positivo, é mais um ponto na direção daquilo que a gente falou, que é o cerne da análise, que é a nova controladoria, a nova gestão, tá? Ponto principal, e esse é o que eu queria levantar, é o quê? A gente vê muito nela um efeito ao Walmart de 2018, 2019. O Walmart vinha apanhando demais por causa da Amazon, e aí resolveram de fato integrar ali o sistema, as lojas físicas com o online, e aquilo ali magicamente resolveu violentamente para o Walmart. E a gente vê que a execução dessa união bem feita entre online e físico dá para a empresa uma outra cara. Aconteceu no caso do Walmart lá nos Estados Unidos, agora está acontecendo aqui. E a gente já tem não só evidência empírica disso, o resultado da empresa tem crescido e tem melhorado numa direção positiva, mesmo com o stress test disso daí acontecer enquanto o Covid está correndo. Então a gente vê muito positivo a continuidade disso no médio e longo prazo, tá? Aqui no Brasil, uma referência ali para comparativo poderia ser a Magazine Luiza, né, que seria meio que a Amazon aqui versus a Via Varejo, muito mais representando o Walmart, né, que era muito mais física do que online. E aí chega num nível da brincadeira de venda online em que centro de distribuição, capilaridade é muito importante, e aí justamente se eu consigo unir essa capilaridade toda, esses centros de distribuição, que nada mais são do que lojas da Via Varejo, a capacidade de venda online bem realizada, eu tenho justamente aquele mesmo efeito do Walmart. Não que isso vá atacar a operação da Magazine Luiza, mas fica um comparativo interessante de a Magazine Luiza para a Magazine Luiza não muda grande coisa, como não mudou para a Amazon, muda muito mais, na verdade, a forma como você vê a Via Varejo, que no caso aqui fica meio que o paralelo ali com o Walmart, né? Então, outro ponto positivo desse movimento é a possibilidade ali de, eventualmente, talvez, depurar a loja, né? A empresa, através desse Me Chama no Zap, que é justamente a iniciativa deles de fazer uma compra acompanhada pelo e-commerce, através do WhatsApp, com o vendedor e tal, reduz a necessidade do vendedor estar na loja, de ter uma presença geográfica travada e física ali, específica na loja, e isso daí pode gerar para eles um pouquinho mais de mobilidade, redução de custo fixo, e pode vir aí a trazer mais ganho ainda, mais eficiência aí na operação. Foi comentado na teleconferência, eles falaram que estão avaliando esse tipo de coisa, né? Que pode reduzir custo e que permite a eles uma atuação mais estratégica, justamente trazendo
aquela operação ali de lojas para algo mais próximo de centro de distribuição e por aí vai, tá? Então, além da melhoria da operação clara ali que a gente vê, né, da operação estar cada vez mais azeitada nessa direção de e-commerce e loja física, a gente vê também que para o efeito do ativo, da ação na Bolsa de Valores, Magazine Luiza continuaria sendo Magazine Luiza, a Amazon ali no caso, e Via Varejo não. Via Varejo ganha uma cara de uma empresa que operava muito próxima, e aí muito próxima, aspas aí, né, do Walmart, e hoje em dia mais um Walmart mais avançado, onde você tem justamente a integração do online com o offline, e isso daí é super positivo para a operação como toda. A gente está vendo nesse momento a diferença que faz ter essa capacidade, né? Além disso, a empresa vem com novas iniciativas, todas elas muito interessantes, todas elas ainda sem grandes informações, mas com um direcionamento bem positivo, tá? O crediário digital ali deles, ao invés do carnê, daquele boletozinho, eles estão começando a atuar para 4,5 milhões de clientes já, né, habilitados, dos 85 milhões que eles têm. Esse crediário que é online, aquilo ali facilita e reduz o custo de operação, além de tornar aquilo ali muito mais capilarizado para os clientes finais que conseguem acessar aquilo ali através de aplicativo e por aí vai, né? O Bankia, que eles chamaram de Bank, não sei se é Bank ou Bankia agora, mas como estratégia de médio e longo prazo, a criação dessa instituição financeira ali dentro para justamente poder ajudar nas iniciativas de financiamento, de crediário e por aí vai, da empresa como um todo, além de conta digital, né, chega mais perto desse cliente, oferecer para esse cliente uma integração ali de serviços, incluindo serviço financeiro, é algo super positivo. Mais informações devem ser tidas no segundo trimestre de 2020, uma vez que é estratégico, eles estão com várias inovações ali no meio e eles não querem abrir justamente para evitar que a concorrência consiga fazer algum tipo de dano ou correr na frente deles nesse tipo de coisa. Por último ponto aí, a gente tem a ASAP Log, que é justamente a iniciativa deles, antecipando um movimento que inclusive a Amazon passou também, que aquele last mile, o último quilômetro ali da entrega é justamente um ponto bem complicado de lidar. E a ASAP Log ainda é bem incipiente, mas vem justamente para tentar reduzir o custo desse último quilômetro com mini hubs, né? E vem aí tentar azeitar essa operação ainda mais na questão logística do finalzinho do processo de entrega, quando chega de fato muito perto do cliente, tá? Então isso daí é mais um ponto positivo. A gente deve ter mais informações à medida que o tempo vai passando. Muita informação esperada para os próximos 60 dias pelos que eles dizem, então já teve bastante inovação, mas a gente deve ver mais. Como um todo, a operação muito bem azeitada. A minha posição está aqui do lado, como vocês conseguem ver. É uma posição que eu tenho há mais tempo. Continuo muito comprado no projeto, muito comprado na ideia, especificamente por causa da gestão, tá, dos novos controladores. Tem feito um trabalho maravilhoso. Se você vê as contas do segundo trimestre de 2019, terceiro trimestre de 2019 e a virada que dá, mesmo com o Covid, você vê claramente que a operação está indo numa direção bem positiva, tá? A evolução muito forte mesmo com o Covid. E a empresa, acho que assim, um ponto a mais agora que acaba, não é positivo, mas dado o que aconteceu, a questão do Covid, a gente deve se aproveitar da terra arrasada que deve ficar no final disso tudo, onde uma quantidade considerável de pequenos varejistas devem ir à falência, fechar a porta e por aí vai. Isso daí deve acabar deixando um mercado maior para os grandes operadores do varejo, tá? Incluindo Via Varejo, que deve se aproveitar dessa questão, pelo menos num curto prazo, aí, tá? Com um levanto, uma vez que passe essa questão do Covid. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só entra lá, falar comigo, responde direct message sem nenhum problema. Tem uma galera entrando, tá bombando agora o Instagram, então tá super positivo. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Até a próxima análise. Grande abraço.